Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Márcio Zancanelli. Eu gostaria de, nessa ocasião, trazer para vocês uma mensagem da Palavra de Deus para o seu coração. Eu gostaria de falar sobre o livro de Eclesiastes, um conselho, de Salomão para nossas vidas. A Palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, nos fala o seguinte: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eu creio que essa palavra é uma palavra de grande importância, para as nossas vidas, porque aqui Salomão nos fala, de tudo que se tem ouvido. O mais importante, o que é o mais importante que precisamos aprender, guardar em nossas vidas? Como poderíamos resumir a palavra de Deus? Normalmente nós dizemos, o resumo dos mandamentos de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. E nisto se resume os mandamentos. Mas há também um outro resumo que temos da palavra de Deus, a qual nos fala aqui em Eclesiastes 12, 13. E este resumo é que devemos temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E aí a gente se pergunta, o que significa temer a Deus? O que é exatamente como guardar os seus mandamentos? Segundo a Bíblia, temer a Deus é você ter respeito por Deus, é você dar confiança a Deus, dar atenção a Deus. Então vejamos aqui, e nisso então consiste os dois deveres de todo homem. O propósito de nossas vidas, ele consiste nesses dois mandamentos: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Neste texto sagrado, Salomão elege os dois deveres universais do homem: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Salomão não diz que esses dois deveres são apenas deste ou daquele grupo religioso. Eles são os dois deveres universais do homem para com seu Criador. Então, uma forma de resumirmos a palavra de Deus, de duas coisas que são essenciais para a nossa vida, são essas: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E aí fica aquela pergunta: será que estamos temendo a Deus? No original, essa passagem aqui nos diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. No original, quando fala porque este é o dever de todo homem, também tem o sentido de que esta é a essência de todo homem, este é o propósito de todo homem. Muitas vezes as pessoas se perguntam qual é o seu propósito de vida, a gente sempre busca qual é o meu propósito de vida, qual é o sentido da vida. E a Bíblia ela nos apresenta que o sentido da vida é este. A essência do homem, da mulher, o nosso propósito de vida consiste em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então você temer a Deus é você reverenciá-lo, você respeitar a Deus, é você dar importância, é você levar a Deus a sério e a sua palavra, é você guardar os seus mandamentos. O Senhor Jesus nos disse que aquele que o ama guarda os seus mandamentos. Essa é a palavra que eu queria deixar para a sua meditação, porque eu creio que é uma mensagem de grande importância, que é duas coisas que não podemos nos esquecer. Então, sobre o temor a Deus, vamos aqui mais um pouco. O primeiro dever universal do homem é temer a Deus.
Embora em nossa língua a palavra temor tenha o sentido de medo ou receio, no caso do temor a Deus, isso significa o reconhecimento de que Ele é um Deus santo e que merece toda a nossa honra e respeito. Se um filho deve temer a autoridade de seu pai humano, muito mais nós devemos temer o Pai dos Espíritos de toda a carne, conforme nos diz em Hebreus 12, 9. Então, em nossa língua, né, no português, a palavra temer muitas vezes tem um sentido de ter medo. Mas no caso aqui de temer a Deus, ele tem um sentido de honrar a Deus e respeitar. E aqui ela faz uma comparação com os nossos pais. Né? O temer a Deus pode se exemplificar também o nosso respeito aos pais. Né? A Bíblia nos diz que você deve honrar os seus pais, que devemos temer as autoridades, porque elas foram instituídas por Deus. Então você, de certa forma, nós também, né, devemos temer aos nossos pais e às autoridades, como nos diz a palavra de Deus, é claro, quando essas também se sujeitam a Deus. Porque, como nos diz a palavra, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Então podemos exemplificar a questão de pais e filhos. Né? Nós aprendemos que devemos respeitar os nossos pais, que você deve ouvir os seus pais. Da mesma forma, devemos temer a Deus, ouvir a sua palavra. A palavra de Deus também nos diz que não devemos temer ao homem, pois o homem pode matar, mas devemos temer a Deus, que além de matar, pode lançar a alma no inferno. Nessa passagem que se encontra, por exemplo, no Novo Testamento, eu creio que aí o temer, sim, é também você ter medo. Né? Porém, é também um dos significados do temer, do temor a Deus. Porque aqui nos diz, em Eclesiastes 12, 13, que devemos temer a Deus, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Da mesma forma, a criança que teme aos seus pais, porque sabe que se fizer uma arte, vai ser castigado, vai ser punido, vai ser corrigido. Da mesma forma, é a nossa relação com Deus. Deus, ele corrige o filho que ama, conforme nos diz em Eclesiastes 12, 9. O temor do Senhor é um dos mandamentos mais frequentemente citados nas Escrituras. Né? Deuteronômio 6, 13 nos fala também a respeito. A palavra de Deus no livro de Provérbios nos fala muito sobre o temor a Deus. Repetidas vezes as Escrituras enfatizam que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jó 28, 28, Salmo 111, 10, Provérbios 9, 10. A palavra de Deus nos diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Porque quando tememos a Deus, quando honramos a Deus, ouvimos a sua palavra. E a verdadeira sabedoria, ela se encontra com Deus e nos seus mandamentos. Em Isaías 8,13, o profeta Isaías escreveu: ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Então nós vimos aqui até agora, né, nesse estudo, nessa mensagem que eu gostaria de trazer para o seu coração, o primeiro dever universal de todo homem, de toda mulher: temer a Deus. É uma mensagem muito simples, mas de grande importância. Que possamos refletir sobre essa palavra. Será que nós temos observado este mandamento de temer a Deus, de respeitar a Deus, de honrar a Deus, de dar importância à sua palavra? Né? Que isso possa ficar para a minha meditação, para a nossa meditação. O segundo dever universal de todo homem conforme nos diz aqui em Eclesiastes, guardar os seus mandamentos, observar a palavra de Deus, guardar os seus mandamentos.
O segundo dever universal do homem é guardar os mandamentos divinos. Existe uma grande diferença entre conhecer os mandamentos do Senhor e guardá-los. O jovem rico que se encontrara com Jesus conhecia desde a infância os mandamentos de Deus. Porém, Jesus o encorajou a colocar em prática os mandamentos de Deus. Mateus 19, do 16 ao 20. A palavra de Deus nos diz, né, em Salmos 1, bem-aventurado o homem que ouve a palavra do Senhor, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não ouve o conselho dos ímpios. Então, quando começamos a observar estes mandamentos, de temer a Deus e guardar os seus mandamentos, passamos a meditar na sua palavra, a ir à igreja, a orar, a ler a Bíblia, a meditar na sua palavra. Conforme nos diz, por exemplo, em Salmos 1, né, bem-aventurado, muito feliz é o homem, a mulher, que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, na sua palavra medita. Por que, né, estudar a Bíblia? Por que devemos meditar na sua palavra? Porque a palavra do Senhor, ela nos mostra o caminho ao qual devemos seguir e ela também nos mostra aquilo que devemos evitar, né? A palavra de Deus nos diz que Jó temia Deus e se desviava do mal. Então, daí vemos a importância de conhecer a palavra, né? Pois a palavra do Senhor, ela é luz para o nosso caminho, ela guia os nossos passos. Se não conhecermos a sua palavra, a gente já pode acabar se perdendo pelo conselho dos ímpios, né? Pela roda dos escarnecedores. Né? O vocábulo guardar, para concluir essa mensagem, o vocábulo guardar significa vigiar, defender, memorizar e preservar. Portanto, guardar os mandamentos de Deus implica obedecermos à palavra do Senhor e conservá-la em nosso coração, conforme nos diz em Salmo 119, do 9 ao 11. Ou seja, o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O que quer dizer guardar? Aqui nos diz vigiar, defender, memorizar, preservar, examinar. Né? Conforme nos diz em Salmo 119, do 9 ao 11. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo nós continuamos e chegamos aqui à conclusão dessa pequena palavra, deste pequeno estudo.